anunciou, nós estamos sendo abençoados por Deus através de vários irmãos e irmãs que nos acompanharam nesses 2 dias desta conferência missionária. Hoje também nós temos aqui conosco alguns amigos, irmãos, convidados que nos visitam pela primeira vez. E eu já fui informado que nós temos um casal ao fundo que é família da nossa irmã Irene, do Jorge, o irmão do Jorge, é isso, né? Que estão aqui. Eu pediria, pode levantar, por gentileza? Rapidamente. Ricardo e Esther. Sejam bem-vindos, obrigado pela companhia. Deus possa abençoá-los ricamente nesses dias também. Há mais alguém que está conosco pela primeira vez? Sendo assim, Tony também não é pela primeira vez, pelo que eu já ouvi, embora eu tenha conhecido hoje, mas já recebi informações da sua presença em alguns acontecimentos da igreja, como acampamento, é isso? Já esteve falando para a igreja em outros momentos e nós somos gratos a Deus porque mais uma vez Ele bondosamente atendeu o nosso convite. Aqui está. Ele nos trará a palavra, ali é um breve relato da sua história. Devemos fazer uma correção somente ali. Ele não é hoje presbiteriano, né? Ele faz parte da UMC, Comunidade Missionária Cristã, conforme nós encontramos ali no relato, atua em cidades ali citada Moçambique, isso, desenvolvendo a obra do Senhor. Muito apropriado, muito oportuno para falarmos sobre o que Deus está fazendo pelas cidades e o que Ele quer fazer aqui conosco. Nós convidamos, portanto, Tony Felício. Ele está acompanhado de um irmão. Gostaríamos, se assim desejar, ele possa fazer as devidas apresentações e até complementar aquilo que for necessário. Nós vamos orar e, na sequência, passamos a palavra ao nosso irmão. Nós convidamos ao presbítero Narciso para nos dirigir a Deus nesse instante. Vamos orar, mesmo assentados, vamos orar. Seja aquele que fale através do pastor Tony, Pai, que a palavra que ele já estudou, que o Senhor já falou no seu coração, seja transmitida para a igreja e que ela também esteja apta a receber, esteja disposta a receber e ouvir com atenção. E isso que o Senhor fique conosco, fique com o pastor Tony, pela tua graça e em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe a todos nós também. Graça e paz, meus queridos irmãos. É uma alegria, uma honra estar com vocês novamente. Olha, eu não posso dizer que eu sou presbiteriano no sentido formal da palavra, mas eu me considero presbiteriano, batista, assembleiano e qualquer outra denominação que vocês queiram dar, porque com vocês eu pertenço à única igreja de Cristo. Amém? Vocês concordam com isso? Amém. Aliás, a minha história é interessante, porque eu sou um homem de origem batista, casado com uma de origem assembleiana, e o nosso casamento é uma bênção, viu? Uma bênção. Veja como Deus faz milagres. O fato é que nós nos encontramos em Cristo, e isso mudou tudo. Amados, eu quero repartir com vocês, sem perder tempo, uma palavra que sim, o Senhor colocou no meu coração para esta noite. E eu quero começar lembrando que Deus tem um propósito eterno que motiva Deus desde sempre. O nosso Deus, ele não age a partir de insights ou de ideias mirabolantes que surgem aleatoriamente. O nosso Deus, ele é um Deus de propósito. É muito importante dizer isso neste tempo em que ter propósito não é algo defendido pelas filosofias da pós-modernidade. Aliás, há uma séria crítica a qualquer tentativa de se ter propósito na vida por aqueles que
gerenciam, digamos assim, o pensamento pós-moderno. Mas no pensamento de Cristo, no pensamento do nosso Deus, sim, é necessário a gente agir pensando onde isso vai nos levar. Agir por causa de uma visão, de um plano, de um objetivo claro. E assim é o nosso Deus. Quando o nosso Deus criou a terra, criou o homem, todas as outras coisas que Ele criou, Ele estava com muita clareza daquilo que Ele queria realizar. E eu quero relembrar isso aos irmãos, para ser o começo da nossa conversa, a partir de 2 textos na palavra. Abra, por favor, em Romanos capítulo 8, verso 28 a 30. Nós vamos ver essa verdade de que o nosso Deus parte de um propósito. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga pera aí. Pera aí é uma linguagem baiana. Eu sou baiano também, para completar a história. Mas eu sou gente boa, fique tranquilo. Eu sou um baiano convertido. Baiano também? Oh, benção, estou em casa. Vamos lá. O sotaque? Então, eu agora sou um irmão, como eu diria, comunitário. Então, para ser eclético, eu falo de acordo com o ambiente. Vamos lá. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Segundo esse texto, que a gente cita com muita frequência, pelo menos a primeira parte do versículo 28, Deus agiu de acordo com um propósito, e o propósito é esclarecido no verso 29. Todas as coisas cooperam para o bem. O bem e não para o bem-estar. É importante fazer essa diferença, porque a gente, quando cita esse texto, e a gente cita normalmente quando a gente tem situações complicadas, a gente precisa lembrar de que sim, todas as coisas cooperam para o bem, ainda que naquele momento a gente não se sinta bem com o que Deus está permitindo acontecer. Qual é o bem? O bem é o cumprimento de o propósito de Deus na nossa vida. Momentaneamente a gente pode passar tribulações, privações, coisas que a gente não entende, mas permanecer em Cristo faz com que até as coisas que a gente não entende cooperem para que a gente alcance aquilo para que fomos planejados por Deus. Que bom, né, meus irmãos? Que nós temos um Deus que articula tudo, que orquestra tudo, para que no final Ele vença. Glória a Deus por isso. Ele vence. Ele vence. Aí no verso 29, porquanto aos que de antemão conheceu, quando foi que Deus nos conheceu? Faz tempo, não faz? Não desmarque não, mas eu estou bastante tentado agora, uma tentação santa, de ir lá em Efésios, porque esse texto automaticamente me leva para Efésios. Mas se você puder já desmarcar, nós vamos voltar já. Efésios capítulo 1, só escute. Diz aqui, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, Efésios 1:4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Esse texto nos lembra isso que os irmãos acabaram de dizer. Nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Então Deus nos viu quando nós não existíamos. Na verdade, nós existimos antes de sermos materializados. Nós éramos uma realidade na mente de Deus. E o princípio desse versículo, assim como nos escolheu, nele confirma isso. Eu gosto de perguntar: onde é que você estava quando Deus te escolheu? Alguns dizem: eu estava na rua quando Ele me escolheu, quando Ele me chamou. Eu estava num culto de uma igreja. Eu estava em casa.
Faz mais tempo. Aleluia. Faz mais tempo. Ele nos escolheu quando nós estávamos nele, no pensamento dele, no plano dele, no projeto dele, antes da fundação do mundo. E ele nos escolheu para revela um propósito. Aqui em Efésios, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Voltando então lá para Romanos, capítulo 8, verso 29, a gente vê com clareza que nós somos predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Uma síntese muito rápida para a gente partir do segundo ponto. Deus planejou, quando ele criou o homem, que todas as pessoas que ele criou fizessem parte de uma família, onde ele seria o pai e todos nós seríamos os seus filhos. E que tipo de filhos? Todos semelhantes ao seu primogênito Jesus Cristo. É muito importante a gente entender, lembrar todo dia, de preferência, isso, porque a gente não se torna cristão para fazer parte de uma boa religião. A gente se torna cristão para parecer com Cristo. Esse é o propósito de sermos cristãos. Aliás, na Escritura, quando as pessoas foram identificadas como cristãs, é porque elas eram identificadas com a pessoa de Jesus. Não havia religião cristã na época, mas elas eram identificadas com uma pessoa. Tomara que quando as pessoas nos virem, elas nos identifiquem e se lembrem desta pessoa, que é Jesus Cristo. Porque esse foi o propósito de Deus. O propósito de Deus foi e é que todas as pessoas que sejam salvas se tornem semelhantes ao seu Filho Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aí no versículo 30, a gente tem uma sequência de realizações de Deus para que isso se cumpra. Diga comigo: ele me predestinou, ele me chamou, ele me justificou, ele vai me glorificar. Amém? Concorda com isso? É um fato já garantido que se consumará na segunda vinda do nosso Senhor, quando nós recebermos um corpo glorificado como o dele. Amados, se nós entendemos o projeto de Deus como um projeto de Pai, como um projeto de um Deus soberano, cujos pensamentos devem ser realizados, devem se tornar uma realidade, nós precisamos então perguntar para Ele: Senhor, então, como é que esse projeto vai acontecer? Como é que isso vai dar certo? Porque quando a gente lê os primeiros capítulos das Escrituras, rapidamente a gente se depara com um caos. Sim, Deus criou o homem, a mulher, disse para eles casarem, para eles serem uma só carne, crescerem, multiplicarem, encherem a terra, para que então os muitos filhos semelhantes a Jesus pudessem ser gerados. Mas a gente sabe que houve pecado, houve independência de Deus, rebelião, desobediência, e o caos na terra ficou estabelecido. Uma degeneração progressiva, humanamente falando, irremediável, tomou conta da humanidade por causa do pecado de Adão e Eva. Como que Deus vai realizar isso? Como que Deus vai realizar o projeto de ter na terra uma família de filhos semelhantes a Jesus? Deus, na sua soberania, deu um destino antecipado para todas as pessoas. Ele queria que todos fossem semelhantes a Jesus como um Pai amoroso. Aliás, eu quero te lembrar aqui de passagem, a você, se não precisa abrir, 1 Timóteo 2, diz assim: antes de tudo recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Atenção para o que vem agora: que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Há um desejo no coração de Deus de que as pessoas sejam salvas. Eu queria perguntar isso para você:
Você também deseja isso? Você deseja que Deus, o Pai, cumpra o seu propósito? Você se importa com o que pensa seu Pai? Que por causa do pensamento dele, você está aqui, inclusive. Eu estou aqui por causa desse plano dele. Eu não estou aqui porque eu sou bonzinho. Eu não estou aqui porque eu sou melhor do que alguém. Eu estou aqui porque o meu Pai e o seu Pai, que é o mesmo, é um Deus de graça, um Deus de amor, e um Deus que desejou que eu fosse salvo, um Deus que desejou o bem para mim, desejou o bem para você. E como Pai que Ele é, Ele sim quer repartir com seus filhos o mesmo sentimento que Ele tem, os mesmos desejos que Ele tem, que todos sejam salvos. Não cabe a mim dizer quem vai e quem não vai salvar, cabe a mim pregar o Evangelho, cabe a mim desejar que todos sejam salvos, cabe a Ele definir o fim disso, mas a nós cabe dizer: Senhor, se você deseja, se o Senhor deseja, eu também quero desejar que todos ouçam, saibam que existe um propósito maior do que o pequeno projeto de cada um. 2 de Pedro 3,9 diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus tem paciência. A gente até acha que está demorando. De vez em quando eu passo essa crise mais do que outros dias. Ultimamente, com as notícias terríveis que a gente tem ouvido do mundo, eu confesso aos irmãos que eu fico dizendo em alguns momentos, meus filhos, inclusive minha esposa, não gosta quando eu faço isso, mas eu fico falando assim: Jesus, me leva. Não é depressão não, viu, irmão? Fique tranquilo. Vontade de estar com Ele, que a coisa está campeando, tá? O mundo não está um lugar difícil de aturar. Mas melhor ainda, e é isso que meu filho fala: pai, você não vai morrer, fala para ele voltar antes. É isso que eu estou orando. Tá bom, então volta, Senhor, maranata. Mas o Senhor retarda? Não. Para nós parece que Ele retarda, parece tardio, mas o Senhor na verdade está usando, não de procrastinação, porque Ele não faz isso. O Senhor está usando de longanimidade, porque Ele deseja que muitos mais se arrependam, voltem-se para Ele e sejam então inseridos no seu supremo propósito. Primeira coisa que eu queria pedir para você nessa noite: pense no que deseja seu Pai. E peça, pelo menos isso. Peça para desejar o que Ele deseja. Sabe, aquele parente seu, Deus deseja. Talvez até você não deseje tanto assim, né? Sabe, aquele colega de escola, de faculdade, de trabalho, sabe o vizinho? Deus deseja ele. E esse desejo de Deus não é um desejo pequeno, não. É um desejo produto de um amor tão avassalador que fez Ele dar o seu Filho unigênito, para que aquela pessoa não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, irmão, Deus deseja aquelas pessoas igual Ele deseja você. Você está aqui, elas estão lá, mas Deus as deseja. Alguém acredita no que eu estou falando? Deus as deseja. Agora, vamos a Efésios capítulo 1 novamente. Agora para lermos os versículos 9 e 10. E vamos ao segundo aspecto daquilo que estou querendo compartilhar com os irmãos, que é a estratégia de Deus para cumprir o seu projeto. Ele planejou, criou o homem sem pecado, o homem pecou, uma degeneração terrível tomou conta da humanidade, e Deus precisa resolver isso. E Ele usou uma estratégia para resolver isso. Uma estratégia maravilhosa, infalível, inquestionável, poderosa,
que é o que nós vamos ver agora. Versos 9 e 10 falam de um mistério desvendado. Gostaria que você prestasse atenção nesse mistério. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o nosso Deus soberano, percebe o caos na terra provocado pela rebelião do homem. E Deus, e isso estava planejado desde sempre, e Deus então, na hora certa, determinada, Deus envia o seu Filho. E há um mistério a respeito do envio de Jesus e da geração da igreja, da geração de um povo dele. Há um mistério que nós vamos ver agora. Verso 9 diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Esse versículo 10 mostra que a estratégia de Deus passa por algo fantástico, que é colocar Jesus como centro de todas as coisas, como um ponto de convergência. Fazer convergir nele, nesse texto, significa tornar a colocar debaixo de um mesmo cabeça, tornar a colocar debaixo de uma só autoridade todas as coisas. Veja, Adão pecou e com o seu pecado, Satanás entrou e começou a produzir todas as tragédias que a gente conhece, não é o meu assunto hoje. Mas Deus, na sua soberania, Salmo 2 mostra muito bem isso. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos teus pés. Salmo 2 fala de um momento na eternidade em que Deus olhou, o pai olhou para o filho e disse: filho, pede-me as nações por herança. E o filho, com certeza obediente, disse: pai, me dá as nações por herança. E quando o pai e filho acordaram que Jesus seria o herdeiro das nações, então estava estabelecida a estratégia de Deus. O homem pecou, o primeiro Adão falhou, mas o segundo homem, o último Adão e o segundo tipo de homem, que nasce a partir de Cristo, que é o próprio Cristo, esse não vai falhar não. Quem crê nisso? Crê? Eu creio. Então Deus usa essa estratégia de fazer convergir para Cristo. Deus exalta Cristo, Deus coloca Cristo no lugar de destaque, para que todas as coisas, quando olham para Cristo, quando se dirigem a Cristo, elas encontram o seu lugar correto. Aliás, eu quero deixar essa mensagem aqui como uma semente no coração dos irmãos, porque não é o meu assunto principal, mas é o assunto que eu mais gosto de pregar na minha vida, é sobre a centralidade de Cristo. Eu vou deixar como semente no seu coração. Quando as coisas estão fora do lugar na vida da gente, é porque Jesus não está no lugar certo na vida da gente. Porque quando Jesus é colocado no lugar que lhe é devido, Ele põe todas as coisas em ordem. E eternamente, Deus já cumpriu uma parte desta promessa na primeira vinda e cumprirá completamente esta promessa na segunda vinda. Quando Jesus veio, diz a palavra, que Deus deu a Ele um nome acima de todo o nome. E nós vamos ver, irmãos, eu não consigo não me alegrar com isso que eu vou falar agora. Nós vamos ver o dia, vamos estar lá, né? Qual dia? Em que todo o joelho vai se dobrar. Quantos? Todos. Quem creu e quem não creu. Todo o joelho vai se dobrar e toda a língua vai confessar: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele vai vencer. Ele já venceu e ele vai vencer. Mas até lá, até aquele dia em que todas as coisas serão consumadas, e aqui está a revelação do mistério, Deus ainda não tem, e por escolha dele, porque essa é a maneira dele, porque ele quis assim, Deus ainda não exerce, como ele gostaria, absoluto controle sobre todas as nações. Isso vai acontecer, mas ele ainda não assumiu isso por escolha dele. Mas a vontade de Deus passa por exaltar Jesus e passa por dar a Jesus um povo que, unido a Jesus, realiza esse projeto na terra.
trabalha por esse projeto na terra. E eu vou contar de uma maneira muito simples para os irmãos. Por que Deus escolheu fazer as coisas junto com a gente? Nós não somos somente o alvo do seu propósito, mas somos também pessoas chamadas para trabalhar com Ele neste propósito. Eu lembro que uma vez meu filho tinha talvez 1 aninho de idade, 1 ano e meio, já estava andando, mas andando com certa dificuldade, e eu tinha um jardim de inverno dentro da sala, e eu chamei meu filho para molhar o jardim junto comigo. E ele tinha que andar um longo percurso de mais ou menos 10 metros, entre a cozinha e o jardim de inverno, que ficava no final da sala. E ele pegou um vasinho de água, eu peguei outro vasinho de água. Os irmãos calculam o que aconteceu com a água do vaso dele? Durante todo o caminho ficou a água. E eu tive um trabalho enorme também para limpar a sala. Mas eu vou te contar uma coisa. Que delícia! Está vendo que eu sou baiano? Estou falando a palavra delícia corretamente. Como é que você fala a palavra delícia? Hã? Pois é, então. Mas um dia você vai entender. Mas foi uma delícia, ou uma delícia, difícil falar assim, foi uma delícia ter meu filho comigo. Aliás, eu costumo fazer muitas coisas com ele, porque é muito bom ter meu filho comigo e envolvê-lo naquilo que eu estou fazendo, porque o trabalho em que eu envolvo meu filho é uma oportunidade para a gente se conhecer. E deixa eu te contar isso também para semear no coração. O trabalho que Deus nos chama para realizar é o cenário da revelação de Deus a nós. Ele apronta os cenários, e quando a gente vai trabalhar para Ele, ou quando a gente vai trabalhar com Ele, a gente o conhece, a gente percebe como Ele faz, como Ele ama, qual é o jeito dele fazer as coisas. Eu vou te contar 2 histórias reais hoje, que você vai entender melhor sobre isto. Mas deixa isso semeado aí. O mistério é o lugar que Jesus é colocado pelo Pai como o ponto de convergência de todas as coisas, o soberano sobre tudo. E parte do mistério também é o lugar que Deus nos coloca como igreja. Ainda no capítulo 1, vamos lá para o versículo. Olha, eu quero falar só do 22 e 23, mas você me permita, porque eu não consigo chegar no capítulo 1 de Efésios e não ler os versículos anteriores. É um problema genético, eu acho. Verso 18: iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Irmãos, me permitam frisar isso aqui. Aonde Jesus está colocado, onde o poder de Jesus está posto. Olha o verso 21. Acima de todo. Antes de continuar, acima de tudo. Bendito seja o Senhor. Acima de todo, vamos continuar, principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no futuro. Agora vem o que eu quero frisar essa noite. E colocou todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Olha que mistério fantástico. Ele tem um nome acima de todo nome, mas o cumprimento prático, a realização dessa sua autoridade está ligada a nós, o seu povo. Para ser o cabeça sobre todas as coisas, ele deu Jesus a nós. Se eu perguntar assim para os irmãos, Jesus é quem governa o Brasil hoje? Você me diria que sim? Antes que você responda, eu não quero constranger você.
Seria trágico a gente sair por aí dizendo que Jesus governa o Brasil. Pelo amor de Deus, não diga isso. Porque se Jesus governasse o Brasil, a saúde seria perfeita, a segurança seria perfeita. Hã? Nem precisaria. Nós teríamos saúde perfeita. Não precisaria de guardas. Se Jesus governasse o Brasil, bom, eu não vou ficar aqui falando porque a gente vai sonhar alto agora. Você imagina como seria, né? Se não seria como está aí. Agora, Jesus quer governar todas as nações, sim ou não? Sim, o Pai já deu a ele. Então, se eu perguntar, Jesus tem o direito de governar o Brasil? Sim. Portanto, governantes, prestem atenção, porque vocês vão se apresentar diante dele, porque ele é o Rei das Nações. Agora eu pergunto aos irmãos: lembra do desejo de Deus de ter um povo na terra? Lembra? Lembra de Deus compartilhando com um pai chamado Abraão, que também não tinha filho, mas tinha o desejo de ter? E Deus falando para ele: eu quero uma família. Não está escrito que Deus disse isso a ele, mas na história de Deus com Abraão é uma história de amigos compartilhando. E Deus chama Abraão para, a partir dele, Deus abençoar todas as nações da terra, a partir da geração de uma família, a partir de Abraão. E nós sabemos que isto é, na antiga aliança, a nação de Israel. E isso se estende para todos os gentios convertidos, e agora judeus e gentios convertidos, na cruz de Cristo, são transformados em um só povo, que é a nação de Deus. Aquele desejo de Deus visto no Antigo Testamento de maneira tão recorrente: eu quero um povo para mim, eu quero um povo para chamar de meu, eu quero um povo que me chame de seu Deus. Ah, meu Pai, que desejo recorrente do nosso Deus, esse de ter uma família como o Pai que Ele é. E então Deus manda Jesus, e Jesus vem, e Jesus escolhe 12 homens, e faz desses 12 homens seus discípulos, e de muitos outros que também andaram com Ele. E esses homens dão origem a uma nova nação na terra. Uma nação que não é política, que não é geográfica, e que tem cultura própria. O nome dessa nação? A Igreja de Jesus Cristo. E Pedro recebe a revelação em primeira mão desta ideia. Quando Pedro diz a Jesus quem ele era, pela revelação do Pai, Jesus diz para Pedro: também eu te digo que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus, a grande pedra, Pedro, a pedrinha, todos nós como pedras vivas, edificados sobre a grande rocha, formamos uma casa para Deus nesta terra, um lugar para Deus nesta terra, até que Jesus venha e estabeleça o seu governo sobre todas as coisas. Oh, que coisa fantástica, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Eu desejo que o Espírito Santo contagie você com esse desejo que Deus tem de ter um lugar para si, uma casa para si, um povo para si, para junto com esta nação fazer o cumprimento definitivo do seu propósito. Como é que Deus faz? Deus deu um lugar a Jesus. E deixe-me dizer que Deus deu um lugar para mim e para você, em Cristo Jesus. E agora Ele chama Jesus de cabeça, e Ele chama a gente de quê? Corpo. O que faz a cabeça? Comanda, organiza, dirige. O que faz o corpo? Realiza os comandos da cabeça. Então Jesus tem o desejo de salvar aquela pessoa na empresa que você trabalha, no mesmo setor que você. E a cabeça está trabalhando de muitas formas para que aquela pessoa chegue ao arrependimento e seja salva. E uma das coisas que a cabeça está fazendo é que a cabeça estendeu o braço dele até aquela pessoa. Sabe qual é o nome do braço dele? Você. Mas deixa eu... Não sei se acontece isso aqui, mas a gente tem uma certa mania de ser cabeça, né? Todo mundo gosta de mandar, mas poucos gostam de servir e realizar. Todos nós queremos ter ideias e realizá-las.
mas as ideias são do cabeça. Estão escritas, inclusive, muitas delas. E o Senhor nos convoca para sermos mãos, pés, pernas, boca. Ele nos convida para sermos os que realizam a vontade dele na terra. Ele nos convida, portanto, meus irmãos, para o, diga comigo, trabalho. Concorda ou discorda? Ninguém falou trabalho, ficou todo mundo tímido. Diga assim, trabalho. Está com medo? Eu não vou mandar você trabalhar. Fica tranquilo, Deus já mandou para quem que eu vou mandar. Eu estou tranquilo. Deus nos chama para o trabalho. E Deus não nos chama para o trabalho porque é com o trabalho que a gente vai ser salvo, não. Salvação é graça. Deus nos chama para o trabalho porque, como eu disse no instante, o trabalho é o cenário da revelação. Me permita te contar 2 histórias. Eu não sei quanto tempo. Até que horas? Pastor, eu queria até que horas? Eu tenho mais 1 minuto, 2, 3. Ai, que medo. Tem alguns minutinhos, posso ter alguns minutinhos? Eu vou contar 2 histórias. Uma história urbana e uma história transcultural. Vou começar com a história urbana. Por isso que Deus trouxe o João aqui hoje. Vou contar a história de João. Na Bahia a gente canta que todo mundo tem um João. Eu tenho o meu. Alguns anos atrás, não lembro mais quantos, São Francisco, 9 anos atrás, João evangelizou uma pessoa junto com outro irmão e descobriu que o esposo dessa pessoa estava morando aqui na Ponte Torta. Era um mendigo. Comecei a história bem, né? E João entendeu de Deus que deveria buscar o esposo dessa pessoa. Posso dizer o nome dele porque o testemunho dele é algo que ele também conta. Seu Francisco. E João então foi atrás de seu Francisco. O seu Francisco já estava no nível de alcoolismo tal que ele tomava álcool combustível naquele posto Petrobras que tem ali perto da Ponte Torta. Nem tem Ponte Torta mais, né? Tem, né? Mas está bem bonitinho. Quando eu cheguei aqui, a Ponte Torta era mais torta. Tenho 12 anos de Jundiaí. E seu Francisco recebeu a visita de uma mão de Deus chamada João. Você acha que Deus queria a salvação do seu Francisco? Sim. Mas talvez alguns de nós já tenha visto seu Francisco na rua. Ele tinha um carrinho de supermercado onde ele pegava recicláveis. Inclusive é engraçado que quando ele me contava a profissão dele, ele dizia assim: eu trabalho com recicláveis. Mas na nossa versão mais popular, ele era catador de lixo. E ele tinha o carrinho dele onde ele catava o lixo, levava para vender, e com aquele dinheiro ele comprava o que o sustentava, que era a bebida. E João resolveu pegar São Francisco, falar de Jesus para ele, primeiro indo lá onde ele estava. Depois João fez a loucura, maravilhosa loucura, de levar São Francisco para a casa dele. Lá fui eu ajudar João, porque eu e ele temos essa afinidade, somos meio loucos. Já fiz isso várias vezes. Não peço que você faça, porque tem que fazer se Deus mandar, tá bom? Só estou dizendo que eu já fiz essa loucura algumas vezes. E minha mulher é uma santa de Deus. E aí João também fez essa loucura de levar seu Francisco para a casa dele. Seu Francisco tinha mau cheiro, seu Francisco tinha ferida na pele, seu Francisco cheirava álcool o tempo inteiro, exalava pela pele. Seu Francisco não era uma pessoa agradável de conviver. Mas Deus amou seu Francisco, exaltou Jesus diante dele através de uma mão chamada João. João estava lá na casa dele, estava tudo bem, não tinha nenhuma obrigação teoricamente de fazer isso, mas Deus chamou e mandou e ele fez. Seu Francisco saiu das ruas, foi para casa, depois voltou para as ruas. Isso aconteceu algumas vezes, não lembro mais quantas. João foi lá buscar seu Francisco na sarjeta.
Depois precisamos de ajuda de irmãos com mais experiência. No caso dele, enviamos ele para uma casa de recuperação. O João acompanhando o Senhor Francisco o tempo todo na casa de recuperação. Eu preciso resumir um pouco a linda história de 9 anos. O Senhor Francisco está curado, está salvo. O Senhor Francisco hoje trabalha numa casa de recuperação. Esses dias está saindo da aposentadoria do Senhor Francisco. Ele tem uma vida digna. Mas como Deus salvou aquele homem? Deus salvou aquele homem por causa do que Jesus fez na cruz e por causa do que Jesus fez na vida de João e através da vida de João. Sabe o que acontece com a gente, meus irmãos? Às vezes os nossos projetos particulares, eles são muito mais importantes para nós do que o projeto eterno que Deus tem de trazer as pessoas para si. Me perdoe se eu pareço duro dizendo isso, mas é assim que eu me encontro muitas vezes, quando Deus me dá uma chacoalhada e me chama para o projeto dele. Nós temos nossos pequenos projetos, nós temos nossas ideias, nós temos nossa agenda, nós temos nossas ocupações, mas Deus nos chama para algo maior. E o que é algo maior? Talvez a maior parte dos pequenos projetos representados aqui nessa noite tenham a ver com acumular dinheiro, com ter boa condição de vida, o que não é pecado. Pode se tornar, mas em si não é. Mas você precisa lembrar comigo que Jesus disse: acumule para você tesouro aonde? No céu, onde a traça e a ferrugem não consome. Eu pergunto para você: que tipo de tesouro entra no céu? No céu não entra moeda, no céu não entra ouro, no céu não entra casa, no céu não entra carro. Por mais que você goste do seu carro, ele não vai para o céu por você. Por mais que você goste do tapete persa da sua sala, você não vai pisar nele no céu. O que é que entra no céu? Pessoas. 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 Hoje eu estou vivendo um dia muito especial, porque há anos atrás eu tive uma aluna, preguei o Evangelho para ela, como prego sempre dos meus alunos. Eu sou biólogo, trabalho na escola cristã e falo de Jesus na sala, e sou urbanos. E aí eu tive uma aluna e preguei o Evangelho, e vocês conhecem muitos aqui conhecem ela, de quem que eu estou falando. Depois a gente se encontra e eu era agora colega dela, ela trabalha na mesma escola que eu trabalho. E aí ela me pede para fazer parte do casamento dela, e por causa disso eu disse: então vamos lá em casa conversar um pouco mais. E na conversa a gente descobre que os dois ainda não tinham completado a sua experiência de conversão ao Senhor, por conclusão deles mesmos. E gostariam de completar isso. E hoje foram os dois batizados. Meu Deus, que coisa fantástica! Tem uma coisa mais maravilhosa do que ver alguém ser recebido definitivamente pelo Senhor? Quem acha isso? Alguém acha? Tem mais coisa mais maravilhosa que isso? As pessoas salvas. Agora a segunda história. Acabei contando duas, mas não é essa que eu queria contar não. Agora eu quero contar uma história de Moçambique. Eu vou contar para você a história de uma senhorinha chamada Vó Purdina. A gente faz um trabalho em Moçambique já faz cerca de 10 anos. E a primeira vez que eu estive lá, o missionário que me recebeu aprontou comigo. Eu ia para um seminário de jovens, eu deveria pregar para jovens, que era uma das minhas paixões, e ele me aprontou um negócio. Ao invés de me levar para pregar no seminário de jovens, ele me levou para construir uma casa para a dona Purdina. E eu vou abrir o coração com os irmãos, que eu fiquei achando uma coisa meio esquisita. Eu fiquei pensando: puxa, mas eu vim por causa da palavra e ele me leva para cá para construir uma casa para a avó Purdina. Não tem irmãos aqui que pudessem fazer isso? E a coisa foi pior: ele levou eu e mais uns 5 pastores para construir a casa para a avó Purdina. Naquela região, quem tem mais de 40, 45 anos é considerado alguém que viveu demais. Então eles desconfiam. E na cultura desse lugar onde ela morava, eles diziam que ela era uma bruxa porque ela viveu demais. Então eles rejeitavam ela, não davam comida, até a parentela, ninguém cuidava dela. Ela morava embaixo de umas palhas de coqueiro, tinha uma roupa só, e ela tinha problema na coluna, ela andava em 90 graus. Olhava sempre para o chão. E esse missionário resolveu adotar essa senhora e resolveu construir uma casa para ela. Uma casa em Moçambique, nessa ilha onde a gente estava. Você deve imaginar, né?
que não é uma casa, é uma casinha. Era feita de barro, com gravetos, na Bahia a gente fala de pau a pique, uma casa muito simples, e lá fomos nós, eu tinha que pegar barro e socar na parede, e a parede não era uma parede, era gravetos entrelaçados, eu tinha que entrelaçar, e aí eu fiquei fazendo aquilo e pensando na Dona Purdina e pensando no programa que eu tinha em mente para os jovens. Eu também fiz, tá? Fica tranquilo, eu fiz o programa para os jovens também, mas depois, enfim, eu tinha que fazer aquilo, estava ali com os outros pastores, e como Deus me ensinou naquele momento. E enquanto Deus estava me ensinando, enquanto eu fazia aquele trabalho ali junto com os outros irmãos, me deu uma vontade de pregar o evangelho para ela. Eu fui perguntar para o missionário: você já pregaram o evangelho para ela? E ele falou: já, mas ela nunca entregou a vida a Jesus. Se você quiser ir pregar, pode ir. Aí eu fui. Ela não falava a minha língua, eu pedi então os pastores para traduzir. Aí eu perguntei assim: a senhora já conhece Jesus? Eu quero que você ouça a resposta dela. Ela disse: deixa eu te contar uma coisa antes disso, espera aí. Assim, em cenas. Quando eu estava ali orando, construindo a casa, Deus falou uma coisa comigo que eu queria te contar, porque é por isso que eu fui falar de Jesus para ela. Ele falou assim comigo: eu tenho 2 casas para esta senhora. Uma que vocês estão fazendo e outra que eu já preparei para ela. Foi por isso que eu fui pregar o evangelho para ela. Vou voltar assim. E aí eu perguntei: a senhora já conhece Jesus? Aí ela disse assim: agora que vocês estão construindo essa casa para mim, eu posso dizer que eu conheço Jesus. Valeu minha viagem. Eu era um pastor com uma bela postinha. E a avó Purdina me deu a maior lição da viagem. Somos as mãos, os braços, as pernas daquele que tem como projeto tornar cada pessoa parte da sua família. Preguei o evangelho para a Dona Purdina. Não é que ela se converteu. Saímos dali no último dia com a casinha dela pronta. Vocês tinham que ver o rostinho dela, me emociona toda vez que eu conto. Era uma casa de 1 cômodo, coberta de palha, mas tinha plástico. Isso já é um plus. Um plástico embaixo da palha. Uma janelinha talvez de uns 20 centímetros quadrados, 30 centímetros quadrados. Era a única entrada de luz na casa. Ela entra, olha, celebra. Saímos dali naquele dia, oferecemos um almoço para ela. E depois fomos batizados. Vó Purdina continuou firme na igreja depois daquele dia. Até o dia que o Senhor tomou para si, ela já está com o Senhor agora. Ela recebeu a segunda e muito melhor casa. Eu quero concluir te pedindo uma coisa. Diante de todo esse projeto fantástico, da revelação de que Deus nos inseriu na sua maneira de fazer as coisas, o que a gente faz para encher esse salão de gente nova? Vocês querem isso? Bom, vocês estão fazendo um seminário de missões urbanas, eu acredito que sim. Quanto vocês querem isso? Responde. Muito. Que bom. Eu vou te falar então o que é que moveu Jesus para ir atrair multidões. Você quer atrair multidão? Eu vou te dizer o que é que atraía Jesus e o que atraía Jesus. O que é que atraía as pessoas em Jesus? E por que Jesus atraía as pessoas para ele? Em vários momentos das Escrituras, diz que Jesus fez algo por alguém movido de compaixão. O Pai amou, mas um amor que mexe com as entranhas. Naquela cultura, o centro das emoções não é o coração, como na nossa cultura. Era o intestino, as entranhas. Se pensava que as emoções se concentravam todas aqui. Eu, inclusive, tenho as minhas suspeitas de que é verdade.
Porque quando a gente tem emoção mais forte, o que é que embrulha? Mas não vamos conversar isso agora, que é outro assunto. Mas o que embrulha não é o coração, é o intestino. É ou não é? Mas deixa para lá. O fato é uma palavra que descreve uma dor que mexe com a mais profunda intimidade da pessoa. É uma empatia voraz. É uma dor igual à da pessoa, mas que vai muito além da pena ou do dó, porque é um sentimento que te move a fazer alguma coisa. Jesus era movido de compaixão quando ele estava em vários momentos diante do sofrimento de alguém. Jesus não fazia porque queria aumentar o número de membros da sua religião. Jesus não fazia porque queria ser visto pelos homens. Ele não fazia para mostrar quem era. Aliás, ele dizia para algum: por favor, não fale para ninguém que fui eu. Não fale que foi o Messias. Espera. Ele fazia porque alguma coisa dentro dele o movia. E eu oro para que nesta noite seja derramado isso em nós. Um espírito de íntima compaixão, que faça a gente perceber as pessoas em seu estado, vislumbrar o estado onde Deus as quer e a gente dizer: a gente tem que tirar daqui e levar para lá. Faz a gente perceber que quando Deus nos chama de corpo, quando Jesus nos chama de corpo, Ele está dizendo que nós somos os que pegam a mão e põem no atoeiro. Nós somos aqueles que tocam no leproso, somos aqueles que fazem lama para colocar no olho do cego. Nós somos a parte de Cristo que mexe com o vespeiro. Desculpa minha emoção. Se quiser abaixar o microfone, pode abaixar. E ele está clamando, ele está desejando. Lembra daquela viúva de Naim? Jesus estava indo numa direção, ela estava vindo em outra direção. E eu quero te dizer 3 coisas que a compaixão faz para a gente orar. Vou ler para você, não precisa abrir. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. Era uma situação terrível. A mulher tinha perdido o marido, e naquela cultura a mulher sem marido é uma mulher abandonada, e o filho era, digamos assim, a sua esperança, e o filho morre, e Jesus vinha numa direção, mas aquela mulher naquele estado vinha noutra direção. Deixa eu te contar um negócio: compaixão muda a nossa agenda. Jesus tinha uma agenda naquela cidade, mas quando ele viu aquela cena, a agenda pode esperar, a dor do outro não pode esperar, o estado do outro não pode esperar. Jundiaí é uma cidade que tem muita gente de boa condição, muita gente que se sente em boa condição, mas Jundiaí é uma cidade de pessoas perdidas. Nós não somos a maioria nesta cidade ainda. Amém para o ainda? Que ainda pressupõe que poderemos ser. A igreja de Jesus não é a maioria dessa cidade. Jundiaí tem muita gente que precisa do Senhor. Alguns que sabem e outros que não sabem, mas precisam. Nossa agenda precisa ser bagunçada pela compaixão de Cristo. Eu profetizo isso para você. Não sei se você vai gostar de mim depois dessa, mas eu profetizo que a compaixão vai bagunçar a sua agenda. A compaixão bagunça o que está arrumadinho, porque as pessoas são mais importantes do que as coisas arrumadas. Numa outra história, quando Jesus soube que João Batista tinha morrido, ele pede aos discípulos: vamos sair daqui. Ele queria orar, ficar sozinho. Você já teve momento de ficar sozinho? Cansado, triste. Mas aí quando Jesus chega do outro lado, quem estava lá? Uma multidãozinha de 5.000. E quando ele vê aquela multidão, o texto diz que de novo Jesus se compadeceu da multidão e curou as enfermidades. E quando viu que a multidão ia embora sem comer, ainda fez a tal multiplicação de pães e peixes. Por que ele fez aquilo? Porque a compaixão muda o nosso senso de direito. Sabe o que é isso? Jesus disse: meu amigo morreu, o prato
num prato, a cabeça de João Batista foi levada. Aquilo mexeu com Jesus, gente. Era amigo dele, o predecessor dele, alguém de quem ele disse coisas tão maravilhosas. Agora chega morrido, eu quero descansar, eu quero sair daqui, eu quero orar, talvez eu quero chorar. Quantas vezes nós dizemos, não, eu quero. Nossos motivos não são tão nobres, desculpa. A gente diz, não, hoje eu vou assistir um filme. Não, hoje eu vou ver aquela série que é o último episódio. Não, hoje eu vou comer com fulano, com minha esposa em algum lugar. Não sei qual é o compromisso, mas a gente põe vários compromissos, porque a gente diz assim, eu tenho direito de. A compaixão mexe com o nosso senso de direito. Jesus tinha o direito de ficar quieto, mas a compaixão fez ele ficar na frente de 5.000 pessoas, na hora que ele queria ficar sozinho. Eu te abençoo com compaixão, que mexe com o teu senso de direito. Os 2 cegos de Jericó clamam a Jesus. Jesus, diz o texto de Mateus 20:34, movido de compaixão, tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista. Deixa eu te falar um negócio. Compaixão nos leva a agir, para resolver a situação. E eu não sei qual é o tamanho da tua fé para isso, mas eu ouso dizer que a compaixão pode nos levar a ver milagres. A compaixão pode nos levar a ver milagres. Não para que o nosso nome seja visto, não para que nós sejamos conhecidos, mas para que o nome de Jesus seja exaltado. Podemos orar? Alguém aqui gostaria de receber a bênção da compaixão? Essa bênção pode mudar a sua vida, pode mudar a sua agenda, pode mexer com o seu senso de direito e pode te levar a trabalhar. Senhor Jesus, obrigado por essa noite. Senhor Jesus, obrigado por essa congregação tão preciosa que o Senhor tem nessa cidade. O Senhor ama esses irmãos, são parte da tua família, da minha família, portanto. Juntos aqui nessa noite, eu peço ao Senhor que o Senhor derrame sobre essa congregação mais da tua graça e mais da tua compaixão. Jesus, que cientes de que há um projeto maravilhoso, quando eles virem qualquer pessoa fora desse projeto, que eles se movam pelas dores que envolvem a salvação dessas pessoas. Senhor, eu clamo a Ti que nenhuma pessoa nessa congregação fique alheia, nenhuma pessoa da Tua igreja nessa cidade fique alheia ao Teu plano de salvar, ao Teu plano de trazer para si, Teu plano de buscar e achar aquele que se perdeu. Senhor, em Teu nome eu clamo para que cresça aqui, cresça nessa igreja o desejo de ver Jesus salvando pessoas. Eu posso pedir a você para ficar de pé um instante? Com certeza Deus falou com todos nós nessa noite, comigo também. Mas se Deus falou com você de maneira muito específica, muito direta, ao ponto de você estar sentindo no seu coração, ou nas suas entranhas, que algo na sua vida precisa mudar em relação a isso, se você puder levantar a sua mão direita e dizer para o Senhor: Senhor, eu estou dizendo, eis-me aqui. Faz uma oração sua, dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser usado por Ti, eu quero ser alguém que se move como o Senhor se movia. Oh Espírito Santo, oh Senhor, abençoa o Senhor em Teu nome, meus amados irmãos aqui. Abençoa com um desejo igual do Pai. Abençoa o Senhor com graça, sabedoria, revelação da palavra. Abençoa Jesus com capacidade do Espírito Santo para realizar a obra do Senhor que o Senhor chamou esta igreja para realizar. Espírito Santo, em Teu nome eu te peço, Espírito Santo, move-nos,
move-nos. Você pode dizer ao Senhor: eu quero ser usado. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero sair do meu ambiente confortável, da minha vidinha mensurável. Eu quero mexer, Senhor, em vespeiro. Eu quero tocar em pessoas. Eu quero sentir o que o Senhor sente e fazer o que o Senhor faz. Sonda no Senhor. Sonda no Senhor.